Somos o canal Inspiração Motivacional. E hoje te convidamos a embarcar em uma jornada épica em A Verdade Oculta sobre os Anjos Caídos, o que a história não conta. Afinal, quem são os anjos caídos? Por que a Bíblia os envolve em tanto mistério? Mergulhe com a gente nessa saga celestial e descubra respostas que abalarão sua fé. No decorrer da história, diversas narrativas e tradições religiosas se entrelaçaram, dando origem a uma rica tapeçaria de crenças e costumes. Dentre elas, destaca-se a figura enigmática dos anjos caídos, seres celestiais que, segundo relatos, desafiaram o Criador e mudaram o destino da humanidade para sempre. Quem são os anjos caídos? Para responder a essa pergunta, vamos nos aventurar por entre os escritos sagrados e as profundezas da fé para trazer a verdade escatológica. No entanto, antes de prosseguirmos, convido você a se conectar conosco. Se você busca inspiração, conforto e ensinamentos que alimentem sua jornada espiritual, apoie a produção de conteúdo que eleva a mente e o espírito. Prepare-se para uma imersão profunda nos mistérios celestiais. Imagine um ser intocável, um anjo em sua glória, criado na perfeição divina, livre de imperfeições e tentação. Sinônimo de excelência, honra e virtude. É nesse ápice celestial que se encontra Lúcifer, um anjo que outrora brilhava no firmamento divino, mas que por um instante de orgulho, traição e ambição, mudou seu destino e o de 1/3 de anjos que o seguiram. Segundo o livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12. Arreou a manhã estrela da manhã, filho da alva, que quebraste a corrente, ou foste a lançar fora do teu lugar. Qual erra o abismo, quebraste as estrelas de Deus. Esse trecho bíblico nos transporta para um momento crucial na história celestial. Um momento em que Lúcifer, orgulhoso por sua glória, decide desafiar o Criador. Movido por ambições desmedidas, ele quebra as leis divinas e arrisca tudo em uma rebelião que chocou os céus. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, complementa a narrativa. E houve uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, e não prevaleceram. A rebelião, liderada por Lúcifer, apoiado por 1/3 dos anjos, resultou em uma batalha épica contra Miguel, que representava a divindade e a ordem celestial. As chamas da rebelião ecoam nos séculos, impactando a história da humanidade e abrindo um portal para a dúvida, o medo e a especulação. As Escrituras nos revelam apenas fragmentos dessa rebelião, deixando lacunas que alimentam a curiosidade humana. O que motivou Lúcifer a trair a divindade? Qual o propósito por trás da queda de um anjo que antes era símbolo de perfeição? E por que 1/3 dos anjos se uniu à rebelião? As perguntas ecoam na vastidão do cosmos, buscando respostas em meio à vastidão do desconhecido. No cristianismo, a queda de Lúcifer e de seus seguidores é vista como um ato de desobediência, orgulho e ambição desmedida. De acordo com a doutrina cristã, esses anjos, antes celestiais e puros, perderam sua graça divina por escolherem o lado do mal. Conhecidos como demônios, esses seres, outrora benfazejas, se tornaram entidades tenebrosas, prontas a seduzir e corromper os corações humanos, semeando a discórdia, a tentação e a incredulidade. Enquanto o cristianismo vê na queda dos anjos uma advertência sobre a fragilidade da natureza humana e o perigo do pecado, outras tradições religiosas e sistemas de crenças oferecem interpretações variadas. Para alguns, esses seres representam forças da natureza, enquanto para outros, simbolizam a dualidade entre o bem e o mal. Talvez para muitos, a história dos anjos caídos seja um enigma sem solução, uma lenda sem fim. Mas, para os que buscam a verdade, cada página da história celestial nos convida a refletir sobre a complexidade da existência, a vastidão do universo e a eterna batalha entre a luz e as trevas. O livro de Enoque, texto apócrifo da tradição judaica, oferece um olhar instigante sobre a queda de Lúcifer e seus seguidores. No livro de Enoque, capítulo 6,
lemos a seguinte passagem: Os anjos, filhos do céu, viam as mulheres dos homens, que eram belas de aparência, e escolheram esposas entre elas. E casaram com as mulheres que quiseram, e se prostituíram com todas as que os agraçaram. De acordo com a narrativa, os anjos, seduzidos pela beleza das filhas dos homens, decidiram se aliar a elas, abandonando sua natureza espiritual em detrimento do prazer terreno. Esse elo entre o divino e o humano resultou no nascimento de gigantes, os Nefilins. Gênesis, capítulo 6, versículo 4, complementa a narrativa. Havia grandes gigantes na terra em aqueles dias. Havia os gigantes, os Nefilins, os Rimbandianos, os Colifatas e os Enrim, os gigantes. A estes se refere a expressão, a carne de seus colossos, os quais pelejava naqueles dias. Havia anões, os vales, os heteus, os jambretas, os amoritas, os cananeus, os geraristas, os jebuseus e os moabitas. Ali. A figura dos gigantes personifica o apogeu da corrupção, demonstrando a decadência moral resultante da aliança entre anjos e mortais. Embora a história dos anjos caídos seja repleta de mistério, a Bíblia nos convida a refletir sobre a importância da fidelidade, da pureza de intenções e da humildade diante da divindade. A história dos anjos caídos ecoa pelos corredores do tempo, deixando marcas profundas em diversas culturas e tradições. Os textos religiosos e filosóficos de diferentes épocas se entrelaçam, formando um mosaico de narrativas que se assemelham à queda dos anjos celestiais. Mitologias antigas, como a babilônica, grega e egípcia, contam histórias de deuses decadentes, criaturas celestiais que, por meio da desobediência, se afastaram da perfeição original, perdendo seu status divino. Essa convergência de narrativas nos convida a refletir sobre a universalidade dos temas relacionados à queda, à corrupção e à busca pelo poder, independentemente do sistema de crenças. A conexão entre a história bíblica e as narrativas pagãs levanta questões fascinantes sobre a influência dos anjos caídos em diferentes culturas e a permanência de elementos arquetípicos da narrativa bíblica em tradições milenares. A figura de Lúcifer, por sua vez, fascina a imaginação humana, transformando-se em um personagem central em diversas obras de arte, literatura e música. Em algumas interpretações, Lúcifer é visto como um símbolo da rebelião, da busca pelo poder e da ousadia de desafiar o estabelecido. Lembre-se que você pode nos ajudar a difundir a mensagem de fé e positividade. Sua interação é fundamental para fortalecer a comunidade e levar esperança a mais pessoas. Participe, compartilhe e espalhe a positividade. Vivemos em uma era em que a tecnologia e a informação avançam a passos largos. Contudo, a fé e a meditação continuam alicerçando as buscas de sentido e propósito na vida. A história dos anjos caídos nos convida a refletir sobre a importância da fé, da perseverança e da busca constante pela verdade. A narrativa bíblica nos impulsiona a buscar a divindade, a ter fé inabalável e a buscar a iluminação divina. Ao mesmo tempo, as figuras de Lúcifer e de seus seguidores nos lembram da fragilidade humana e dos perigos do orgulho, da ambição e do afastamento da fé. Em um mundo marcado por tantas incertezas, a história dos anjos caídos nos convida a ter firmeza em nossos princípios, a manter acesa a chama da fé e a buscar a sabedoria divina em cada passo da jornada. E você? O que a história dos anjos caídos inspira em sua vida? Compartilhe nos comentários, pois juntos podemos fortalecer a fé e inspirar uns aos outros. Que a reflexão sobre a história de Lúcifer e seus seguidores nos inspire a buscar a pureza de intenção, a fidelidade, a humildade e a força da fé. Desejo que a paz de Cristo esteja convosco. Amém. Agradecemos sua presença e participação neste momento de fé e reflexão. Compartilhe esta mensagem com seus amigos e familiares. Nos vemos na próxima mensagem. Até lá, Deus abençoe você. Amém.